Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem muito conteúdo exclusivo por lá também. Estamos começando então uma super semana, uma semana que tem muitos acontecimentos. O principal deles talvez seja a divulgação do PIB dos Estados Unidos, que caso venha aí mais um trimestre negativo, isso pode ter uma reação bem ruim dos mercados, apesar de que a gente nunca sabe até que ponto isso já está precificado. E eu vou aqui abrir rapidamente só para vocês verem. Se você não segue a gente ainda no Twitter, segue a gente lá. A gente botou aqui as principais datas e também os horários que vocês têm que ficar atento, aonde o mercado então pode receber certa volatilidade devido a essas notícias. Mas vamos direto para os gráficos aqui também, porque ontem às 9 horas da noite a gente fechou mais uma semana, mais uma vela aqui no gráfico semanal. Então segunda-feira a gente sempre abre dando essa atualizada aqui no gráfico semanal, vendo os pontos importantes e vendo exatamente o que aconteceu, como nós fechamos a semana. O fechamento da semana ele não foi muito positivo na minha visão no dia de ontem, porque a gente nota que a gente formou então essa vela aqui verde, mas a gente também nota que ela deixou aqui uma sombra superior muito grande, ou seja, entrou força vendedora aqui, o que fez que a gente fechasse a semana abaixo da média móvel de 200. É impressionante porque fechou exatamente respeitando a resistência aqui da média móvel de 200 semanas, e vocês notam que a gente não conseguiu romper então no gráfico semanal a média móvel de 200. A minha expectativa é que na semana passada a gente conseguisse fazer esse rompimento aqui para então a gente desenvolver até encontrar essas duas médias móveis aqui, que são então formam o Bull Market Support Band. Só que a gente não conseguiu fazer esse rompimento. Isso aqui é muito claro. A resistência foi mais forte, a resistência ela foi respeitada aqui. Então agora o que a gente tem que ficar muito atento essa semana é se realmente a gente vai começar a desenvolver então de novo preços aqui menores, ou seja, a gente vai dar continuação após o reteste aqui dessa resistência para a continuação do movimento de queda, que é o mais esperado na minha visão, talvez de maior probabilidade, devido a essa resistência aqui que claramente nós não conseguimos romper na semana passada. Então vamos ficar atento se vai ocorrer essa semana esse rompimento, ou se nós vamos continuar o movimento primário de queda após então ter falhado a romper essa resistência. Mas lembrando que, por uma visão de longo prazo, o Bull Market Support Band vem caindo, em algum momento a gente vai ter o encontro dos preços com ele, nem que seja bem aqui na frente. Os preços podem se desenvolver, podem vir aqui, retestar aqui esse fundo, em algum momento a gente vai ter esse encontro, e aí sim uma batalha por uma possível reversão de tendência. Até o momento a gente tem o Bitcoin aí de certa forma lateralizando aí já há mais de um mês, sem grandes emoções, mas com certeza na semana passada foi algo negativo na minha visão, expectativa de rompimento que não se confirmou, a gente não rompeu a média móvel de 200, então muito provavelmente vamos continuar aqui a lateralizar pelo menos, ou continuação no movimento de queda, que se continuar, se a gente começar a ver um movimento aí, muito também pelo que eu mostrei aqui para vocês, que a gente tem datas importantes essa semana aqui que podem ser divulgadas aí no mundo, a gente sabe que a gente está sofrendo aí coisas negativas em relação econômicas para o mundo, então isso pode ser refletido no mercado, e caso isso aconteça, na minha visão, se a gente olhar aqui para trás, primeiro, a gente nunca passou tanto tempo embaixo da média móvel de 200, então isso não deixa de ser um bom preço de acumulação para o longo prazo. O gráfico mostra muito claramente isso. É óbvio que pode cair mais, sempre pode cair mais, mas isso não exclui o fato, mesmo que caia mais, que hoje já é um bom preço para o longo prazo, e se cair mais vai ser melhor ainda. Só que a gente vê aqui que no Corona Dump a gente chegou a bater aqui na média móvel de 300 semanas, que é essa média móvel azul. E caso isso se repita, isso quase se repetiu aqui no nosso fundo, que a gente fez atualmente aqui em 17 mil dólares, caso isso se repita, a gente pode vir aqui retestar esse fundo e justamente encontrar aqui essa média móvel de 300, que atualmente está aqui em 17 mil dólares, praticamente 16.995. Então a cada semana, média móvel de 200 vai ganhando valor, média móvel de 300 também vai ganhando valor, e o Bull Market Support
Band ele vem caindo, então de certa forma uma lateralização, pouco a pouco a gente vai aí consolidando para ter aí então, quem sabe, uma possível reversão aí no futuro. Mas de qualquer forma, o que a gente tá tendo agora é muito tempo para conseguir ir acumulando bitcoins, na minha visão, é o que eu faço para mim, não é um conselho de investimento, como eu faço para mim, na minha visão já é um excelente preço de acumulação para o longo prazo, a cada semana, dollar cost average por intensidade, caso continue caindo ou lateralizando, estarei aproveitando ainda mais. A gente teve um sinal positivo aqui pelo Heikin Ash, como vocês vão notar, que depois de uma sequência aqui de 15 velas, se eu não me engano, vermelhas aqui, que a gente nota aqui, muito tempo com velas vermelhas, e a gente vinha aqui de 3 velas muito fortes de baixa, corpo largo, sombra inferior e sem sombra superior, então velas fortes de baixa, muito tempo com velas vermelhas. Na semana passada, a gente fez aqui uma vela, de certa forma, bem positiva aqui no Heikin Ash. Por quê? Porque ela teve um corpo relativamente ok, ela teve uma sombra superior alta e não teve praticamente sombra inferior. Então essa é uma vela aqui, uma vela que pode indicar, assim, na minha visão, uma possível reversão de tendência. É óbvio que a gente tem que ver como os preços eles vão corresponder essa semana, mas isso aqui pelo Heikin Ash é inegável. Isso aqui é muito positivo pra gente, porque não é nem que teve uma vela aqui, por exemplo, igual essa vela verde aqui, que a gente nota que teve um corpo curto aqui nesse momento, sombra para os dois lados. Então essa vela verde aqui, apesar de também ser sempre positivo quando a gente sai do vermelho para o verde, e a gente ter esses dojis aqui também pelo Heikin Ash podendo indicar uma reversão de tendência, e de certa forma a gente fez um rompimento aqui do Bull Market Support Band que não se confirmou e depois continuou o movimento de queda. Então de certa forma a gente encontrou um movimento positivo aqui, mas é inegável que essa vela que a gente fez na semana passada é uma vela forte pelo Heikin Ash. E o Heikin Ash são grandes rastreadores de tendência, como a gente sabe. Ele exclui os ruídos de curto prazo dos gráficos e conseguem dar uma visão mais macro aí da tendência pra gente. Isso aqui é um sinal bastante positivo. No mensal, a gente ainda está tendo aqui, a gente está prestes a fechar um mês, aí mais uma semana pra gente fechar um mês, a gente ainda está tendo aqui velas muito fortes aqui de baixa, corpo largo, sombra inferior, sem sombra superior, mas a minha expectativa é que no mês que vem, de repente, a gente consiga fazer aqui uma barra verde, depois de tantos meses aqui, como vocês podem ver, em queda. E no mensal, sim, no mensal, sempre que a gente vai, obviamente, botando mais para o longo prazo, o Heikin Ash ele vai ficando mais assertivo. Vocês notam aqui como realmente no mensal, quando a gente faz a primeira barra verde, geralmente é um excelente sinal para a gente. Então, minha expectativa aqui no mensal é pacientemente aguardando quando então a gente vai ter o primeiro Heikin Ash verde. Por enquanto, ainda não aconteceu. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?